do Livro dos Espíritos, o livro terceiro, das Leis Morais, capítulo 12, Perfeição Moral. Questão 909 é a reflexão da noite. Pergunta Kardec aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E eles respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. O que nos falta é a vontade. E eles indagam ainda: quão poucos dentre vós fazem esforços. Interessante observar a indagação, inclusive, desses irmãos espirituais com relação ao quanto eles nos conhecem, né? E percebem a nossa falta de esforço. E ele diz aqui, muito insignificante, esforços muito insignificantes. Por quê? Desde a época de Moisés, quando ele trouxe as leis, e depois Jesus complementando com o amor e o perdão essas mesmas leis, nós relutamos e relutamos em continuar com as nossas más inclinações, sendo que temos tantos exemplos a serem seguidos pelas leis de Deus. Hoje principalmente temos tanto material, tantos livros, tantas casas sagradas, falando exatamente disso, do mal que existe no mundo, e que esse mal é exatamente o mal que contém dentro de nós, porque nós somos os habitantes do mundo. E nós persistimos e persistimos em manter, como eu sempre digo, esse homem velho dentro de nós, com velhos conceitos, com o egoísmo, pensando sempre em si mesmo, antes de olhar para aquele irmão que está do lado mais necessitado. Então, combater as más inclinações nossas é uma obrigação, faz parte desse processo de verticalização do espírito, de elevação do espírito. E eles deixam bem claro: esforços insignificantes, porque temos o material todo à mão, todas as ferramentas necessárias para combatermos esse mal que existe dentro de nós. Falta-nos o quê? Esforço. O irmão Miramês, no livro da Filosofia Espírita, psicografado por João Nunes Maia, ele faz também uma reflexão a respeito disso. Más inclinações, nossas más inclinações. É o capítulo 42 do livro. Ele diz assim: as más inclinações certamente nascem da ignorância das leis naturais. Somente com a maturidade da alma ela se livra de todas as más tendências. Então a ignorância aqui não é da ignorância da brutalidade do ser, mas é a ignorância da moral da pessoa, dela querer manter-se do jeito que ela está, não querendo respeitar ou seguir as leis naturais do ser humano, que é sempre impulsionado a melhorar a cada dia. Então vem essa ignorância, não da brutalidade, mas a ignorância moral.
Até o povo não aceitou, na época de 2000 anos atrás, o pão que desceu do céu, Jesus, o Messias, o Mestre. As pessoas não aceitaram, por quê? Não queriam essas modificações que eram ditas por Jesus, do quê? Que era seu próximo, que deveria mudar para a sua vida melhorar? Não. Jesus sempre dizia que nós tínhamos que nos melhorar, para o nosso mundo melhorar. Sem a mudança interior, o mundo não mudaria, porque ele é constituído de nós. Nós todos constituímos o mundo. Então rejeitaram a luz e ficamos nas trevas. E assim também ocorre, logicamente, com os ensinamentos de Jesus. Quando vamos aplicá-los em nós mesmos. Porque é muito fácil nós chegarmos e falarmos: fulano, faz assim, Jesus nos recomenda que faça assim. Mas será que nós estamos tendo a vontade de aplicar em nós mesmos as leis? Porque quando tentamos corrigir alguém, é muito fácil. E a nós mesmos? A nossa organização interna rejeita as modificações de vida que deveremos aplicar sempre, os seus ensinamentos do Mestre. Nós nos rejeitamos a combater as nossas próprias más tendências, nossas más, como diz aqui no início, né, inclinações, né, como diz no livro dos Espíritos, mas também tem dito como más tendências. Os homens não desejam fazer força para a autoiluminação, esquecem a luz. Por quê? Porque ainda são dependentes das trevas, não querem sair da zona de conforto. Nós não queremos mudar, mesmo sabendo disso, dessa necessidade da mudança. É a zona de conforto. Tá bom assim, estou assim até hoje. Ele faz algumas citações, inclusive aqui, ó. As más inclinações estão afloradas em todos os corações que esqueceram o amor. Então, quando a gente esquece o amor, aflora o egoísmo, e assim, sendo boa ou má, as nossas inclinações, nossas tendências, o egoísmo fala mais alto, e vamos deixar assim do jeito que tá bom para mim. Para que amar? As más inclinações estão em evidência nos homens que rejeitam a disciplina. Disciplina. Se nós não se esforçarmos diariamente, digo mais, todos os minutos de nossas vidas, nós não vamos conseguir combater essas inclinações, pois somos seres seculares, já temos uma bagagem pesada, inclusive, e essas inclinações gritam dentro da gente. E se não nos disciplinarmos assim, como fomos disciplinados na escola, aos mais antigos sabem como era, daquela seriedade de ir à escola todos os dias, de estudar, disciplina. Se nós não nos autodisciplinarmos, não conseguiremos combatê-las. Chico Xavier mesmo, quando teve contato com Emmanuel, seu mentor,
e começaram a conversar e falaram: mas ele inicialmente queria escrever, parece que 30 livros, alguma coisa assim, era a meta inicial, psicografar 30 livros ditados por Emmanuel. E Chico ficou meio assim, né? Meio inseguro, porque era muito novo. E Emmanuel falou a ele: tem 3 condições para que você, a partir de agora, passe a ser um mensageiro de Deus, e através da sua psicografia vai acalentar os corações dos seres. E Chico se espanta: quais são então? E Emmanuel lhe diz: disciplina, disciplina e mais disciplina. Então, disciplina nós temos que ter, persistir, disciplinar mesmo, convictos que nós necessitamos. As más inclinações crescem nas almas que não perdoam. Esse eu não vou nem comentar. Chegamos ao momento de nos educarmos em todas as direções dos sentimentos e nos instruirmos em todas as frentes do saber, que nesta luz aparece a libertação para os nossos corações presos às inferioridades. Educação. Todos os sentimentos que borbulham dentro de nós, daqueles com a baixa vibração, como combatê-los? Nós temos o estudo para isso. Muitos de nós às vezes acham: eu vou fazer um tratamento espiritual, vou receber um passe, e aí eu estou liberto. Não, não é assim. A gente tem que estudar, a gente tem que conhecer o porquê que está acontecendo isso com a gente. Nós nos sentimos impulsionados a buscar as respostas, e não achar que um mentor, um dirigente espiritual, que vai resolver o nosso problema, nossas más inclinações. Nós temos que buscar, e para isso existe o estudo. Para isso, e através do estudo nós aprendemos que nós temos que mudar nossos sentimentos, nossas atitudes, nossos pensamentos e também nossas palavras, é claro. Porque ainda estamos presos aos sentimentos inferiorizados. Infelizmente é assim. E é por isso que estamos aqui no planeta Terra, para aprender a combater esses males. O conhecimento nos liberta, e a sabedoria, que é colocar esse conhecimento, esses estudos em prática, é o que aparece a luz no fim do túnel para todos nós, a esperança de que um dia nós também chegaremos lá, a um espírito crístico, a um espírito mais próximo de Deus. Devemos fazer esforços em todos os sentidos, deixando que o Cristo se manifeste em nós, criando ambiente para Deus na nossa consciência, de modo que Ele e o Pai fiquem mais visíveis na nossa vida. Então todos nós sabemos de nossas obrigações perante Deus. Nós assumimos, nós temos o Decálogo, nós temos a Bíblia, nós temos todos os Evangelhos. Ao caso nós aqui somos da doutrina espírita, temos tão detalhado cada vírgula, cada frase do Evangelho, em milhares de livros existentes. Então é obrigação nossa trabalhar isso. Podemos transformar todas as más inclinações em força de paz,
eliminando os detritos das inferioridades em todos os campos de ação, para que o amor acenda em nós um sol de Deus com estrelas do Cristo. Então podemos, os Espíritos mesmo falam, falta-nos o quê? A vontade. As ferramentas nós temos. Então lembremos sempre, repetir aqui, na questão 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E os Espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito pequenos, muito insignificantes. O que nos falta é a vontade. E quão pouco dentre nós possui esforços suficientes para isso. Quanto ao Evangelho de Jesus, aqui na carta de Paulo, do livro Vinha de Luz, a lição número 30, de alma desperta. Diz Paulo: por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Está em Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Emmanuel então explica-nos: é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra de nossos impulsos primitivos. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando a atitude em desacordo com as leis eternas ou com as leis de Deus. Então ficamos patinando sempre nessas inclinações egoísticas, é a palavra mais assim correta que eu achei até agora. Porque passamos sempre a pensar em nós primeiro, pensarem nas nossas necessidades, como a lei primitivista, que éramos antes assim. Claro, no início, é a lei da sobrevivência, é a lei da primitiva, que é aquele que você resguarda a si, porque a comida, ou seja lá o que for, para si, para a sua sobrevivência no estado atual, desde a época das cavernas. Mas hoje, depois da vinda de Moisés e do Cristo, que a gente já passou a escutar milhares e milhares de vezes das necessidades do amor, de combater o egoísmo dentro de nós, mas mesmo assim, continuamos vivendo em milênios passados, incertos, sentimentos provindo de dentro do ser. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, que eu falei, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir que se extingua em nós. São as leis de Deus. Então, às vezes nos encontramos envoltos em tantas dificuldades, principalmente as morais, e não descobrimos o porquê. Por que que estamos nesse precipício, lá no fundo, diferente da posição
monetária de cada um, o precipício moral é o pior de todos. Então, quantas das vezes, quando nos sentimos assim, atrevo-me a dizer até às vezes deprimidos, né, que dá um certo aperto no coração, a gente apela por Evangelho, a gente busca, mas de coração mesmo. É uma reflexão. Eu vou falar aos irmãos, eu me sinto sem disciplina, eu me sinto assim, num abismo mesmo, porque as dúvidas são tantas, né? E nós somos tão pequenos, não sabemos nada, mas o que nós sabemos é da necessidade de seguir o Cristo. Então está aí o esforço, como mesmo os Espíritos falaram, simplesmente simples. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Então o homem velho grita dentro de nós, dizendo-nos: para que você vai sair dessa vida boa? Para que você vai oferecer a outra face? Para que você vai amar sem querer nada em troca? Por que você vai querer ajudar uma pessoa que você nem conhece, que amanhã ela nem vai saber quem é você? Praticar a caridade. É pesada essa bagagem. E se nós olharmos no espelho e olhar bem lá no fundinho de nós mesmos, nós sabemos que nós temos essa bagagem. Por mais que a gente estude, por mais que a gente trabalhe dentro do Evangelho, a gente tem essa bagagem. Tem, claro. Quantos séculos de existência? Está aí a disciplina, está aí a nossa vontade, necessidade de regeneração e aperfeiçoamento. Toda hora vai surgir uma tentação, e aí nossa disciplina é que vai falar mais alto, ou não. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras, na sombra. Seja influenciado pelo ambiente social, seja influenciado pelos irmãos menos instruídos, desencarnados que nos acercam, mas de uma maneira ou de outra, nós somos influenciados sempre a permanecer às escuras, que é onde nós nos encontramos atualmente. Então, se não trabalharmos a nossa vontade, a nossa boa vontade, vai ser muito difícil. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. É o egoísmo, né, dentro de nós, que sabemos o que temos que fazer de certo: caridade, amor ao próximo, mas aquele individualismo já de vidas passadas, da nossa bagagem pesada, grita em nossas orelhas: para quê?
Para que fazer isso? Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro que não esquecesse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Paulo de Tarso. Carta a Timóteo, né? Que não esquecesse de acordar esse dom dentro de nós, acordar o dom de Deus dentro de nós. Veja que lindo, Paulo de Tarso era fantástico. Então a gente não pode esquecer nunca dessa necessidade, acordar o dom de Deus dentro de nossos corações. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, na estrada da vida. Não padece dúvida nenhum de nós, todos nós passaremos, se já que não passaram, e vão passar de novo, há decepções, desânimo, aflições, faz parte, é o caminho a ser percorrido. Pois aqueles que se encontram, Emmanuel mesmo, né, que ditou tantos e tantos livros para nos instruirmos, quantas e quantas dificuldades nós já não lemos a respeito das vidas de Emmanuel, quantas aflições, e hoje ele continua trabalhando e nos auxiliando, assim como tantos e tantos irmãos espirituais, Bezerra de Menezes, enfim, né? Começar a falar aqui todos os irmãos que ditam livros de estudos para nós, né? Ficar a noite inteira aqui. Mas eles todos passaram por isso. Uns surgiram já como espíritos elevados. Passaram pelo burilamento também da alma, do espírito. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Caiu, levanta. Temos que estar sempre acordados, despertos, porque é fácil para a gente continuar sentado ou até mesmo deitado nas condições da zona de conforto. É muito fácil. Ou não levantar de um tombo, numa caída, numa derroca. Fácil. Mas e depois? O trabalho. É essa a questão. Então o agora que é o mais importante e que nós estamos sendo oportunizados a esse convite de Jesus. Combater as nossas más tendências. Que as sombras do passado nos fustiguem. Claro, pois somos nós que erramos, não foi ninguém que errou por nós não. Por isso somos herdeiros de nós mesmos. E nos fustiga, nos queima, nos aflige aos erros de vidas passadas, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a nossa própria luz. Tal qual aquela pessoa que cai e vai passar o resto da vida ou o resto da existência se lamentando pelo mal que fez, ao invés de trabalhar para recuperar o mal feito.
Isso é combater as nossas más tendências, ou como diz aqui no começo do estudo, nossas más inclinações. Aquele que se lamenta está perdendo tempo, enquanto que aquele outro que errou muito mais está trabalhando para recuperar o tempo perdido, ou para recuperar o mal feito. Esforço, meus irmãos, nos falta esforço. Aqui no livro do Outras Histórias de Antônio Badui Filho, psicografado por Antônio Badui Filho e ditado pelo Espírito de Hilário Silva, tem uma breve história aqui para a gente refletir, chamada Cair em Si. Ela é curtinha, mas nos remete a pensar um pouco. Me fez pensar muito, inclusive, quando eu a li. Não cita nem nomes, ele começa assim: ele se entregou ao prazer e à inércia, anulando todas as possibilidades de realização. Não vencendo as próprias más inclinações. Abusou da saúde, cultivou fantasias, afastou-se do estudo, fugiu das obrigações, desprezou o trabalho, esqueceu a disciplina, ausentou-se do esforço. Entretanto, quando adoeceu, caiu em si. Meditando longamente sobre seus passos, a enfermidade exigiu mudança de hábitos e a dor lhe corrigiu os desvios. Só então percebeu o tempo perdido. Na esteira da evolução ocorre o mesmo conosco, comenta o Espírito. Cego pelas ilusões, entregamo-nos a todo tipo de inconsequências. Contudo, chega a hora em que a dificuldade, a doença e o conflito íntimo funcionam como despertadores da consciência, transformando-nos a vida para que nos transformemos a nós mesmos. Tempo perdido. Então, meus irmãos, não perdamos tempo em vencer a nós mesmos. Eu costumo até falar, vencer a nós mesmos, que é exatamente isso. Combater as nossas más inclinações é vencer a nós mesmos. Ninguém nos obriga a nada. Que possamos então sempre, seguindo os aconselhamentos do Mestre, não percamos mais tempo, olhemos sempre para dentro de nós mesmos, esqueçamos os que os outros, o próximo faz ou deixa de fazer, que é difícil, muito difícil. Mas que a gente possa sempre cair em si e correr atrás do tempo perdido, pois milênios, meus irmãos, exige muita disciplina para a gente combater a nós mesmos. Muitos conflitos virão, existirão, e se nós não tivermos o esforço suficiente, a gente vai voltar para a nossa zona de conforto e vai esquecer da necessidade que cada um de nós tem em combater as nossas próprias más tendências ou inclinações. Que Jesus nos abençoe. Novamente agradecendo a Ele a oportunidade do estudo do Evangelho
recebendo essas chuvas de bênçãos, de fluidos beneméritos que nos refazem um bom ânimo, e a coragem de nos esforçarmos sempre, Senhor, a nos melhorarmos. Que os teus exemplos divinos possam sempre nos impulsionar à nossa melhoria, ao nosso olhar para dentro de nós mesmos, compreendendo as nossas dificuldades, nossas limitações e nos esforçando sempre a melhorar a cada instante. Muito obrigado, Mestre, por tua presença em nossas vidas, por esta casa que nos acolhe e por todos os irmãos que nos protegem, nos auxiliam e nos induzem sempre ao caminho do bem. Por isso te rogamos, Mestre querido, continua conosco, hoje e sempre, que assim seja.